Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, saudações de paz a todos os nossos amigos e a todas as nossas amigas aqui no nosso programa EBD em Foco das Assembleias de Deus do campo de Arapongas. Uma vez mais eu quero agradecer a Deus, render-lhe graça por mais um privilégio de poder estar aqui em mais um sábado para juntos instruirmos por meio de recursos acadêmicos, teológicos, filosóficos, aos nossos professores das inúmeras congregações que compõem o campo de Arapongas das Assembleias de Deus. Aos professores, aos alunos, aqueles que ainda não são alunos, mas são amantes do estudo, do ensino, sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui com o nosso professor presbítero Danilo, da igreja sede da nossa rua Fazão, bem próximo aqui do nosso programa. Hoje estudaremos a lição de número 2. Semana passada o professor também foi o nosso professor presbítero Danilo e hoje também será o nosso professor. Quem viria era o pastor Jonatas, mas estava num período de oração, saiu para sua residência, vai ministrar hoje à noite e teve que se ausentar, não deu para comparecer e enviou o presbítero Danilo, o professor Danilo, para mais uma vez nos ensinar acerca dessa lição de número 2, que vai tratar sobre missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Missões transculturais, missões que transcendem, missões que ultrapassam barreiras, quebram limites, rompem com paradigmas e por aí vai. A nossa lição de número 2 tem como texto áureo a palavra que está em Gênesis 17, verso 4. Antes disso, nós daremos a oportunidade para o professor Danilo, mais uma vez, se apresentar, sendo que os irmãos já o conhecem, mas é de praxe fazer isso. Professor Danilo. Amém, graça e paz a todos. Estou muito contente de estar aqui mais uma vez, para mais uma vez estudar, esmiuçar a palavra de Deus e aprender com a lição de número 2. Tendo dito isso, a lição de número 2 traz no texto áureo Gênesis 17, verso de número 4. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Esse texto é um divisor de águas na expressão do campo missionário, porque esse texto deixa claro que Deus não escolhera apenas a nação de Israel. Muito pelo contrário, escolheu ela para que ela fosse uma nação modelo e evangelizasse o resto do mundo. Tendo Israel abdicado desse privilégio, abriu-se as portas para o povo gentil, para o povo gentílico, e por isso estamos aqui para glorificar a Deus. A verdade prática, o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Só com o amor de Deus mesmo para realizar a obra missionária. É algo extremamente espinhoso. A nossa revista traz 3 objetivos principais. Primeiro, explicar a natureza missionária de Deus. Segundo, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. Em terceiro, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Tendo dito isso, já quero passar a oportunidade para o professor Danilo, para que ele possa, de forma mais objetiva e um pouco mais detalhada, transferir a nós essa lição maravilhosa. Professor Danilo já está com a oportunidade. Amém, muito obrigado. Bom, gente, hoje nós iremos para mais uma lição, a lição de número 2 aí, dessa nova série de lições da nossa EBD, desse novo trimestre. E hoje, como bem citou o nosso querido professor Salim, hoje nós vamos falar sobre as missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Então vamos entender de imediato o tema da lição de hoje, que tem a ver com missões transculturais e a sua origem na natureza de Deus. Quando nós olhamos para esse tema, é muito fácil de perceber que uma das ênfases aqui do autor da nossa lição é transmitir a ideia, presbítero Salim, que Deus tem um coração missionário. Eu gosto muito dessa expressão, porque ela vai nos explicar, nos deixar bases para fazer missões. Deus tem um coração missionário. E esse Deus que tem um coração missionário, ele apresenta essa lição para cada um de nós através deste tema das missões transculturais. A ideia de missões transculturais está ligado justamente a isso, com esse coração missionário do Deus a qual nós servimos.
E se vocês observarem bem aí na lição de número 2, nós temos uma breve explicação sobre o que é, né, essas missões transculturais, que vem direto, né, desse coração missionário do nosso Deus. Aqui na nossa introdução, olha só o que diz. A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, ou seja, com todos os grupos de pessoas da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Nessa lição, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da Terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Então, aqui na introdução, nós temos, de uma forma bem explicativa, algo voltado ao tema, né? O tema da lição de número 2. Deus tem um coração missionário e uma das provas disso são as missões transculturais, que tem a ver com esse romper barreiras para poder levar essa mensagem a todas as raças, a todos os povos, a todas as etnias que existem sobre essa terra. Aqui deixa claro e evidente que Deus não tem o preconceito cultural de apenas dizer que veio para uma determinada e específica nação, e isso nos remete a várias questões dos dias atuais, né? Deus não veio para a denominação Assembleia de Deus, Deus não veio para a denominação presbiteriana, ou seja lá qual for. Deus veio para um povo específico, para todos aqueles, ou melhor, Deus veio para uma raça inteira, para um povo inteiro, para o mundo inteiro. Então, veja que a expressão transcultural significa dizer que o poder do evangelho tem que abranger a todo o planeta. E de primeiro, professor Danilo, eu tinha uma mentalidade meio que fechada na questão de só ficar na evangelização em Jerusalém. Eu tinha a ideia de que, enquanto não se salvasse todo mundo daquela determinada área, não podia se fazer missões em outra área. E uns anos depois a gente mudou o pensamento justamente por conta da estética mostrada dentro das missões transculturais, que é justamente alcançar os povos que ainda não ouviram o evangelho no Brasil. O Brasil tem milhares de igrejas. Então o Brasil está bem, vamos dizer, recheado de igrejas que podem falar do amor de Deus. E por que não levar esse amor de Deus às etnias que ainda não ouviram? E é interessante, até pegando um gancho aí no belo comentário que você fez, quando você olha, por exemplo, para o Evangelho em seu início, né, através da pessoa de Cristo, a gente percebe que Jesus, né, ele passa a transmitir essa sua mensagem, o seu Evangelho, de imediato dentro de um contexto palestino, né, que nem você citou. A questão de Jerusalém ali aos seus arredores. Se você lê o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, você vai ver que Jesus vai focar o seu ministério principalmente na região da Galileia, né? Contexto palestino. Já o Evangelho de João nos mostra um Jesus que vai percorrer o quê? A Judéia, já os arredores ali de Jerusalém. E observe que esse Evangelho, né, através do ministério de Cristo, ele surge, ele nasce ali dentro da Palestina. Só que antes de Jesus ascender ao céu, qual que foi a ordem de Jesus aos seus discípulos? Ide, né, por todo o mundo e pregai o seu evangelho a toda criatura, né? E os aspectos ali que envolve esse ide por todo o mundo, este mundo ao qual Jesus está se referindo, está dentro de um aspecto geográfico. Sim. Né? Tanto é que após a ascensão de Jesus, esse evangelho continua sendo pregado pelos apóstolos em Jerusalém, né, dentro do contexto palestino. Só que logo depois você já vê o evangelho indo para Samaria, o evangelho através da vida daquele eunuco, possivelmente ao norte da África, indo até o norte da África. Você vê o próprio apóstolo Paulo indo aos gentios, né, estabelecendo igrejas na Ásia Menor, na Europa.
e muitos estudiosos dizem que ele vai até a Espanha pregar essa mensagem. Então observe que o Evangelho tem essa missão de alcançar todos os povos, né? Essa questão das missões transculturais, onde essa mensagem não se restringe a um povo apenas, a uma raça apenas. Por quê? Porque todos pecaram e todos precisam ouvir essa mensagem de salvação. E é muito interessante essa questão de observar o texto citado pelo presbítero e professor Danilo, que está em Marcos 16, versículo 15, Marcos 16, 15, deve ser isso, é isso mesmo, Marcos 16, 15, quando diz o texto, ide por todo o mundo, né, e pregai o evangelho. É bom citar isso porque em vários outros textos bíblicos a palavra mundo refere-se a pessoas, mas no texto de Marcos 16, 15, mundo aqui é cosmos, do grego, né, e esse cosmos é justamente tratando-se acerca de terra, do planeta. Aspecto geográfico. E de por todo mundo. É a expressão cosmos, né, do grego. Uma organização, uma constituição harmoniosa, organizada, tal. E vai falar sobre mundo, universo, círculo da terra, a terra, os habitantes da terra. Veja que até a expressão habitantes da terra, aqueles que residem na terra. E aí, para uma outra expressão do grego, há uma outra palavra que não é cosmos, mas refere-se a pessoas, a seres humanos. Eu não me lembro bem a expressão do outro termo grego, mas é bom falar isso para que os professores tenham isso na ideia de que ide por todo mundo, ide por todo o universo, né? se podemos assim dizer, ide por todas as áreas geográficas onde vocês puderem alcançar. Né? É verdade. Para alcançar todo mundo no sentido de civilização, de pessoas, né? Por isso que lá em João 3,16, a palavra mundo ali, diferentemente do texto de Marcos que o professor Salim acabou de nos citar, a palavra mundo em João 3,16 se refere a pessoas. A pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a palavra mundo ali em João 3,16 se refere a mundo enquanto pessoas, né? Enquanto civilização, enquanto seres humanos. E é muito importante, né, ressaltar esses detalhes até para a compreensão do texto bíblico, que nos ajuda também. Isso mesmo, é isso mesmo. É dessa forma. Já iremos aqui para o nosso primeiro tópico, né, que é tratar acerca da natureza missionária de Deus. E isso aqui é um assunto muito relevante e se faz muito necessário. Eu até estava questionando há um tempo atrás, porque a CPAD não tinha ainda feito uma lição voltada a essa obra missionária. Tendo em vista que, em questão de literatura, professor Danilo, a gente sente uma falta muito grande de literaturas que tratem da questão missões. Estou falando sobre questões missões no âmbito teológico, não sobre missionários que desempenharam um trabalho no canto fulano de tal, ou pessoas que desempenharam um trabalho há séculos passados e etc. Mas eu falo especificamente no campo teológico, missões, tratar do assunto, tal, como é feito, como é elaborado, como deve ser montado a estrutura para se fazer missões de fato. Porque todo mundo hoje carrega, especificamente hoje há uma banalização, né? Todo mundo hoje se autodenomina missionária, né? Você vê nas redes sociais, está lá, missionária fulana, missionário ciclano, mas missionário no aspecto bem estrito não é isso. É algo bem mais complexo. Pode ir. Vamos entrar aqui então no nosso primeiro ponto, né? A natureza missionária de Deus. Observe que desde o início a gente tem repetido as mesmas expressões. Que Deus tem um coração missionário. E esse Deus que tem um coração missionário, né, ele vai carregar uma natureza missionária. Se vocês forem observar bem, a nossa lição, gente, ela vai girar em torno da história do pai Abraão. Né? Então, a nossa lição de hoje, a lição de número 2, né, que vai ser dada semana que vem, sim, ela vai girar em torno da história do pai Abraão. Então, para a gente poder trazer uma lição com detalhes específicos, sabe, bem fundamentada, é necessário a gente poder entender a história deste homem e o que as missões transculturais têm a ver com a história do próprio Abraão. Olha só o que diz aí no nosso primeiro ponto. A natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. A expressão sai da tua terra
revela uma ordem e um chamado de Deus para Abrão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia. Nós temos a referência disso lá em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Assim, a partir de uma família, os descendentes de Abraão, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais, olha só que expressão aqui, chave para a gente poder entender a lição. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está relacionada com a natureza missionária de Deus. A origem das missões transculturais está relacionada com a natureza missionária de Deus. E a gente vê isso no próprio chamado de Abraão. Porque observe bem, Deus vai chamar Abraão. Ele vai sair de Harã em direção à terra de Canaã. E Deus vai fazer promessas a Abraão. E a principal dessas promessas é que Deus vai dar uma descendência a Abraão. Vai dar um povo, filhos, que vão se resultar numa grande nação, o povo de Israel. E observe que as missões transculturais elas estão ligadas à própria história de Abraão, ao chamado de Abraão. Por quê? Porque através desse chamado, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Observe que Deus estaria abençoando Abraão e a sua descendência, no sentido étnico, Israel. Só que essa bênção não ficaria restrita apenas aos seus descendentes, ela seria estendida a todos os povos, e nós vemos isso aqui no capítulo 12, a partir do verso de número 2. Olha só o que diz aqui o capítulo 12, a partir do verso 2, no chamado de Abraão. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E olha só, e por meio de você, Abraão, todos os povos da terra, todas as famílias da terra serão abençoadas. Observe que as missões transculturais têm a ver com isso, com a própria bênção de Abraão, que não ficaria restrita apenas ao seu povo e à sua descendência, mas seria estendida a todos os povos da terra. E esse texto, professor Danilo, de Gênesis 12, se a gente fosse fazer uma perícope simples desse texto, a gente vê o quão completo ele é para falar e tratar sobre a questão de missões transculturais. Quando a gente pega o texto em análise e coloca ele nas suas expressões do original, o texto diz: ora, disse o Senhor a Abrão, sai. Aí ele usa a expressão sai. Ailak do hebraico, Ailak do hebraico, isso é uma expressão transliterada, tá? Significa dizer, vai andar, se mova, saia do seu local de conforto. Aí você pega uma outra expressão, aí diz, sai da tua, aí você pega a terra, aí ele diz, sai do teu país, sai do teu território, abre mão desse distrito fechado. Olha que coisa interessante. Por isso que é tão interessante e importante estudar as expressões dos originais. Aí diz, sai da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Algo que ele ainda ia mostrar. Vem conhecer uma visão que ninguém conseguiu enxergar ainda. Venha ver algo que ninguém conseguiu ver. É justamente isso. A missão transcultural é alcançar vidas que ninguém ainda alcançou. Olha como isso é interessante e completo. E é interessante até citar isso, por quê? Porque o Abraão, para poder atender esse chamado, ele vai ter que se movimentar. Sim. Sai da tua terra, do meio da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Observe que ele vai andar e vai andar pela fé para poder exercer esse chamado. E segundo alguns comentaristas, gente, de Harã até a terra de Canaã, Abraão deve ter percorrido aí cerca de 800 quilômetros. É muito chão.
Muito chão, com a caravana, porque Muito não chão. saiu só ele e Sara. E sem falar que você vai tratar também sobre a questão das inúmeras renúncias, né? Então, quem quer ser missionário, olhe primeiro para os textos bíblicos que falam sobre a função do missionário e o que ele tem que renunciar para alcançar esse chamado de missionário. Sai da tua terra, abandona a tua parentela, abandona a casa do teu pai, vai para um local que você não sabe, mas pode ir andando. Eu vou dizer. Vai chegar um momento que eu vou falar. Veja, quem que sai às cegas? Toda vez que a gente vai sair para algum lugar, a gente tem que ter um mapa, um GPS, que diga onde a gente vai chegar, para a casa de quem a gente vai, a hora que a gente vai sair do local, a hora que vai jantar, a hora que vai almoçar, tudo. Ninguém sai às cegas. Então, o missionário é aquele que muitas vezes abre mão, muitas vezes não, sempre abre mão de tudo para desempenhar uma tarefa muito árdua. E é uma tarefa muito difícil, né? Imagine só você, para atender o chamado missionário, você andar 800 quilômetros Meu Deus. pela fé. O cara não quer nem ir daqui do centro para a sede aqui na paz, não. De pé. Segundo algumas estimativas, se o Abraão, nesse percurso aí de 800 quilômetros, né, de Harã até Canaã, se ele quisesse chegar em Canaã no espaço de um mês, ele teria que andar cerca de 32 quilômetros por dia. Olha aí. Sem carro, Meu Deus. né, sem carro, sem moto, só na sola da sandália mesmo. Então é algo extremamente difícil. Ser missionário não é fácil. É por isso que eu disse em uma fala anterior que o termo missionário está muito banalizado. Todo mundo se diz missionário, eu sou missionário. Acha que missionário está atrelado a alguém que profetiza. Já percebeu que nos nossos dias atuais o missionário está atrelado ao profeta? Eu sou missionário porque eu profetizo. Não, você não é missionário porque você profetiza. O missionário é um desbravador. É aquele que vai a locais que ninguém tem coragem de ir. É aquele que enfrenta etnias, povos sangrentos, violentos. E você chega lá com uma mensagem completamente desconhecida sobre grandes e fortes ameaças de morte. Se você não parar, a gente vai lhe matar. Se você não parar de pregar esse Jesus, a gente vai lhe matar. E o cara está lá pregando. O missionário é aquele que entrega a sua vida por um bem maior, que é a salvação das almas. É verdade. E olha só aí no nosso segundo subtópico, que fala sobre a missão como atividade de Deus no mundo, né? Observe mais uma vez que a nossa lição está baseando na onde? A história de Abraão. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. E a gente vai lá para o capítulo 17 do livro de Gênesis. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com um ser humano limitado. Ele tem tanto zelo pela sua promessa, ou seja, de abençoar Abraão, a sua descendência, mas também todas as famílias da terra, né? Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa de Gênesis 12. Aqui fica clara a missão como a atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Por isso, nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Observe que ele vai chamar Abraão em Gênesis 12, vai prometer descendência, bênção para essa descendência, vai prometer que todas as famílias da terra seriam abençoadas, tem a ver com missões transculturais. E observe que para confirmar ou consolidar isso na vida do próprio Abraão, Deus vai justamente no nome dele. Sim. De Abrão. Agora Deus vai chamá-lo de Abraão. E Abraão tem como significado o quê? Pai de nações. Olha só que interessante. Ele promete que vai abençoar todas as famílias da terra em Gênesis 12 através de Abraão. E em Gênesis 17, Deus, para confirmar aquilo que foi prometido a Abraão em Gênesis 12, diz: você vai ser pai de nações. Pai de nações. E é interessante isso aqui, presbítero Salim. É interessante. Por que eu digo que é interessante? Se você analisar bem, a história de Abraão ela é tão marcante na história da humanidade que as marcas do pai Abraão são tão profundas que
as 3 principais religiões monoteístas do mundo têm como Abraão pai. Sim. O judaísmo tem como Abraão pai. O cristianismo tem como Abraão pai. E o próprio islamismo tem como Abraão pai. Observe como que as marcas da fé de Abraão alcançou tanto o Oriente como o Ocidente da Terra. Verdade. E é impossível, absolutamente impossível, tratar sobre qualquer questão bíblica acerca de fé sem pronunciar o nome Abraão. E sobre missões também. E sobre né? missões também. Sobre missões, sem sombra de dúvida. Porque embora o modelo é Deus, a gente vai ver isso agora no terceiro e já está falando um pouco dele também no segundo. Verdade. Embora o modelo seja, porque termina aqui, tá vendo que o maior modelo termina no finalzinho do subtópico 2. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. E esse tópico 3 vai falar que o modelo missionário é Deus. Então, a gente já tratou aqui dessa questão do tópico 2, tratamos na questão do tópico 3 já. Veja, embora Deus seja o modelo missionário, Abraão é um protótipo, é uma espécie de modelo, humanamente falando, a respeito de missões no Antigo Testamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, aí a gente tem a figura de Paulo, que é o desbravador que abandona tudo, deixa tudo, sofre e no final da sua trajetória morre em uma morte horrenda justamente por amor ao Evangelho. Isso é muito interessante. O apóstolo Paulo, quando olha para Gênesis 17, ele vai escrever um trecho lá da carta que ele escreve aos Gálatas, e olha só o que o Paulo diz. A ideia de Abraão ser pai de muitas nações. Paulo vai dizer que todo aquele que professa Jesus como seu único e suficiente Salvador é filho do pai Abraão. Filho espiritualmente do pai Abraão. Por quê? Porque crê na mesma promessa que o Abraão creu quando ele saiu de Harã e foi para a terra de Canaã. O cristão hoje é motivado pela mesma fé, pelo mesmo chamado, no verdadeiro Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Tendo dito isso, professor Danilo, é bom que já passe já para o nosso segundo ponto, que é o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção, tendo em vista que a gente, nesse subtópico 2, abordou muita coisa do subtópico 3, já dá para, devido aos horários, para a gente ter uma posição maior, já para o tópico 2, que é falar sobre a questão do amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. É que a gente vai falando, quando olha ali no reloginho, falta 10. Já acabou, já. Então vamos aqui para o nosso segundo ponto. Né? O amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Observe que aqui nesse nosso segundo ponto, o autor da nossa revista nos bem fala, nos bem transmite a ideia de um plano redentor. Né? Como que a gente consegue entender o plano redentor de Deus, ou o plano da redenção? Deus ele vai escolher Abraão, né, para, através de Abraão, trazer uma descendência, filhos, netos, um povo, uma nação, a nação de Israel, para que deste povo, mais necessariamente a tribo de Judá, ele pudesse trazer o seu filho Jesus Cristo, né, e poder consumar, executar, né, consolidar de uma forma bem profunda e prática este plano redentor de Deus. E esse plano redentor, gente, ele é baseado no quê? Nesse atributo divino, né, no atributo, né, nesse atributo divino comunicável que é o seu amor. Né? Como a gente bem citou aqui, em João 3,16 nos diz que Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então observe que quando nós falamos sobre missões transculturais, essas missões transculturais elas precisam ser feitas por quê? Por que a gente tem que deixar o nosso conforto e ir em busca de povos, de levar esse evangelho, né, a povos que até então nunca ouviram essa mensagem de Deus? Porque o amor de Deus ele abrange a todas as etnias, a todas as raças, a todos os grupos de pessoas, e as missões transculturais têm esse pilar, essa base,
né, esse atributo comunicável de Deus, que é o seu amor sobre a criação, que viu essa criação cair, entrar em declínio espiritual, mas a redime, a busca, né, a transforma para que ela possa mais uma vez se relacionar com ele de uma forma saudável. E nós vemos isso aqui no primeiro ponto que fala sobre o amor de Deus, né? A Bíblia mostra que Deus é amor, 1 João 4, do verso 8 ao 16. No Antigo Testamento vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel, em seu relacionamento com este povo num processo de renovação de alianças, em que a sua misericórdia e bondade são reveladas. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é o amor, e esse, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano da redenção, revelado na palavra de Deus. Então, missões transculturais têm por base esse atributo comunicável de Deus, que é o seu amor. É isso mesmo. E esse amor, ele não viu barreiras, não viu limites, né? Limites culturais, limites etênicos, limites, seja lá de qualquer esfera que for. Esse amor abrangiu a todos, acolheu a todos. Uma vez mais, eu digo aqui uma fala que eu já disse em programas anteriores. Deus não é o Deus do calvinista ultra radical que pensa que ele veio só para um grupo minoritário e que as coisas dele é limitada e que ele se limita a alguma coisa do tempo ou fora do tempo. Então o amor de Deus é ilimitado. Esse amor abrange a todos de maneira distinta, de maneira que não extingue ninguém, não retira ninguém que possa ser alcançado por esse grande amor professado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma maneira que eu não posso expressar em palavras, o presbítero Danilo, o professor, não pode expressar em palavras, ninguém pode expressar em palavras o tamanho do amor de Deus. Por mais que a gente fale, use palavras filosóficas, seja lá o que for, não tem como expressar o tamanho desse amor em palavras. E as missões transculturais nos mostram isso, né? Que este amor ele precisa ser pregado, transmitido a todos os povos. A todos os povos. É interessante que às vezes a gente acha, né, que a ideia do evangelho, né, só aparece dentro do Novo Testamento. Às vezes a gente acha que a ideia do evangelho ela está restrita apenas à mensagem dos evangelistas, né, dentro dos 4 evangelhos, das cartas do apóstolo Paulo, dos demais apóstolos e até no livro de Atos. Só que quando você olha para o Antigo Testamento, você já vê o evangelho sendo transmitido, né? Existe aquilo que é chamado, né, por teólogos, por pensadores cristãos, ao decorrer desses 2000 anos, que é chamado de proto-evangelho. Né? Onde que está inserido a ideia do proto-evangelho dentro do Antigo Testamento? Lá em Gênesis 3,15. Se vocês abrirem lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, olha só o que está escrito em Gênesis 3,15. A gente tem aqui o relato da queda e, como consequência do relato da queda, nós temos algumas maldições que Deus vai estabelecer por conta do pecado. E em Gênesis 3,15 a gente tem a primeira menção do evangelho no Antigo Testamento, né, que é chamado de proto-evangelho, o primeiro evangelho. E olha só o que diz aqui em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça, ou esmagará a sua cabeça. Quem que esmaga a cabeça de serpente? Jesus Cristo, através da sua crucificação e a sua ressurreição. Então observe que o coração de Deus ele é tão missionário que de imediato, logo após a queda, Deus já está evangelizando quem? Adão e Eva aqui. Sim, verdade. Adão e Eva. Os primeiros representantes da raça humana. Então Deus é missionário. É algo bem interessante, essa questão mesmo que está sendo tratada sobre a questão da redenção.
no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento ela está associada à vida familiar, social, nacional de Israel, nos aspectos do resgate, quando a gente vai falar sobre a questão do resgate para a liberação de um escravo, a gente vai falar sobre algumas leis, né, que tinha em Israel, que dava essa liberdade, o tal do ano do jubileu, né, era uma dessas coisas que dava o poder do resgate ali das pessoas e até o restabelecimento de propriedades que essas pessoas tivessem. As leis que protegiam as inúmeras pessoas. Então, no Antigo Testamento, a redenção tem a ver com essa questão mais familiar, social de Israel. Já no Novo Testamento, aí muda um pouco de figura, porque a redenção ela é estritamente uma atividade divina e ela é exclusivamente realizada por Jesus, quando morre na cruz. Veja que no Antigo Testamento a redenção podia ser feita por homens, por um senhor, que tinha muito dinheiro, por algum patrão e etc. No Novo Testamento não. Essa obra é feita estritamente por Jesus. Para os irmãos entenderem isso que o presbítero Salim está nos comentando com mais detalhes, é só olhar, né, para a forma que Deus, lá no Antigo Testamento, ele libertou o povo de Israel dos seus cativeiros. Ainda bem que o presbítero Salim tocou nesse assunto, para a gente também poder exemplificar aqui. O povo de Israel vai ficar cerca de 430 anos no Egito. Né? Este povo vai ser liberto através de Deus usando Moisés, com aquelas pragas todas. Isso já é um tipo do quê? Sim. É um tipo da libertação que Jesus vai fazer lá no Novo Testamento, né? Através da sua ressurreição e crucificação. O povo de Judá vai ficar cerca de 70 anos no cativeiro babilônico, quase 7 décadas. Após 70 anos, mais uma vez, o povo vai vivenciar uma outra libertação. Eles vão ter o direito de retornar para Jerusalém a partir do ano de 538 a.C. Todas essas libertações do Antigo Testamento aprontam para quem? Para Jesus. Para Jesus. Que nos traz a libertação, né? A libertação do pecado, né? A salvação do pecado, através da sua crucificação e ressurreição. E aqui a gente já trouxe explicações para os próximos 2 pontos que a gente iria comentar. Sim. Agora, outra coisa bem interessante, professor Danilo, só para os professores se situar, essa expressão redenção ela pode ser caracterizada no sentido teológico, figurado e no sentido mais antigo. Para o Antigo Testamento, a gente usa o sentido figurado, o sentido figurativo da palavra, que tem a ver com auxílio, proteção, livramento. Tinha até no Antigo Testamento a função do remidor do sangue, né? Quando alguém matava uma pessoa de forma involuntária, que não queria matar a pessoa, mas tirou uma flecha, aí a flecha, aí pá, matou a pessoa. Aquela pessoa era colocada sob uma determinada prisão e aquela pessoa tinha o famoso remidor do sangue, que enquanto a pessoa estivesse dentro daquela localidade... As cidades de refúgio. Cidade de refúgio. O cara estava protegido. Se ele saísse daquela cidade, então ele era punido, ele era morto, ele era caçado e ele era morto. Já no Novo Testamento, a gente usa o sentido teológico mesmo, que é o resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Veja. E em questões antigas, essa regeneração era quando alguém tomava cuidado de alguém, dava uma esmola, remia aquela pessoa. Tinha até um procedimento romano, professor Danilo, que era feito através da Rhodes. Você já ouviu falar disso, né? Que tem os gladiadores, e eles lutavam, e quando o imperador ou alguém de Roma dizia, a gente vai libertar você, e dava a ele uma liberdade limitada, mas era liberto. Ele recebia uma espada, o nome dela era Rhodes. Enquanto ele estivesse com a espada, ele apresentava, lá tinha uma inscrição grego-romana, que dava a ele liberdade para ele ir para onde ele quisesse, tramitar por onde ele quisesse. Ele podia até ser um gladiador, mas ele era um gladiador livre, porque ele tinha Rhodes. Então, a nossa Rhodes é justamente o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. E não é um negócio limitado, é um negócio extremamente profundo e abrangente, quando não há mais nenhuma cláusula que me condene ou condene quem quer que seja. Essa é uma realidade. E bem colocado esse exemplo.
E a gente pode ir para o ponto número 3? Sim, vamos embora. Vamos embora, que falta 19 minutos, Vai né? no 3 aí. Feitas essas colocações iniciais, agora a gente vai para a parte final da nossa lição, gente, que está aí no nosso terceiro tópico, né? A visão bíblica do caráter transcultural da missão. Vamos começar com um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade, né? Então, quando vocês forem ler o livro de Gênesis, o livro dos princípios, gravem isso. Deus, por diversas vezes no Gênesis, ele vai tratar com toda a humanidade. Por quê? Porque ele é Deus de todos os povos. A gente vai ver isso com mais detalhes. Olha só, a queda do homem é um exemplo disso. O dilúvio é um outro exemplo disso. A eleição de um povo para abençoar a todos os demais é outro exemplo disso. O próprio episódio da Torre de Babel é um outro exemplo disso também. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada bem como o juízo de Deus e sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui vale até alguns comentários para poder trazer algumas argumentações para os nossos professores. Quando você lê o livro de Gênesis, você vê que Deus, por diversas vezes, ele vai tratar com toda a humanidade. Vai tratar com toda a humanidade. Aqui nós temos alguns exemplos. Quando o homem cai, Adão e Eva, quando os primeiros seres humanos, os nossos primeiros representantes, eles pecam, automaticamente toda a raça humana vai ser alvo da maldição do pecado. O salário do pecado é a morte. E aí está justamente a ideia daquilo que nós chamamos de pecado original, que todos os descendentes de Adão e Eva, os primeiros pecadores, seriam pecadores por quê? Porque todos descendem deles e automaticamente herdam essa natureza corrompida de Adão e Eva. Observe que Deus está tratando com toda a humanidade, tanto os nossos ancestrais como a sua posteridade também. O outro exemplo tem a ver com a escalada de maldade e de práticas pecaminosas que nós encontramos entre os povos ali, os primeiros povos do livro de Gênesis. Quando você lê sobre os descendentes de Caim, você vai ver que é entre os descendentes de Caim que essa escalada de maldade e pecados vai crescer de uma forma bem abrangente. Entre os descendentes de Caim, principalmente em Lameque, surge a ideia da poligamia. A ideia do homicídio se torna muito crescente entre os descendentes de Caim. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 6, toda a humanidade se corrompe e Deus vai tratar com toda a humanidade trazendo o dilúvio. Por isso que eu creio que o dilúvio foi universal. Sim. Foi justamente universal. Quando você vai lá para a Torre de Babel, Deus vai confundir aqueles povos, aquelas pessoas, confundindo as suas línguas, e aquilo também é tratado de uma forma universal. Observe que Deus ele não trata apenas com um povo específico. Deus vai tratar de forma universal com todos os povos, porque todos devem se submeter a Ele. E quando ele decide também prometer uma bênção, o Deus que trata com todos os povos, ele promete a todos os povos essa bênção. Sim. E essa bênção vai ser estendida através da vida de Abraão, através da promessa que Deus fez a Abraão. E é bom que se diga isso porque há alguns teólogos e alguns... eu gosto de chamar essas pessoas que são muito sabichonas, de pseudos mestres, Os caras são mestres, são formados, mas... falsos mestres. As suas ações, os seus ensinos, extrapolam e muito e violam aquilo que as Escrituras dizem. Nessa questão sobre a escolha de Israel e a sua missão e a escolha da igreja, que é justamente a escolha da classe gentílica, da classe desfavorecida, que segundo a ótica de muitos escritores, se Israel não tivesse desobedecido a Deus, o círculo estaria fechado e Deus não teria estendido a salvação aos demais povos, às demais nações. Isso é um erro muito grave.
porque a gente está estudando aqui na nossa revista que a obra missionária não começa no Novo Testamento. É um equívoco, é um erro crasso, é um erro até infantil da parte de professores e teólogos que tendem a dizer que a obra missionária deu-se início no Novo Testamento. Isso não é verdade. Deus já tinha um plano estabelecido para toda a humanidade. Isso está em Gênesis 12, e não só para Israel. Então, quando alguém ensina dizendo que a classe gentílica só obteve espaço porque a Israel prometida pecou, isso não é verdade. Tendo pecado ou não, a salvação, desde a criação do mundo, estava estendida no coração de Deus a toda a humanidade. Toda a humanidade. Um exemplo específico disso, quando Deus chama Israel para ser seu povo eleito no Antigo Testamento, Deus deixa bem claro para os israelitas: olha, eu estou dando uma lei para vocês. Essa lei, ela reflete, né, os aspectos santos do meu caráter, para que vocês possam refletir isso através do caráter de vocês. E para que Deus faz isso? Deus deixa bem claro aos israelitas: para que vocês sejam luz para todos os povos. Para que vocês sejam luz para os egípcios, para que vocês sejam luz para os moabitas, para os amonitas, para que vocês sejam luz, né, para os edomitas, para os povos cananeus. O desejo de Deus é que Israel fosse luz para os babilônios, para os assírios, para os gregos, para os romanos. Esse era o desejo de Deus. Sim. E esse desejo de Deus vem ao encontro do quê? Daquilo que o nosso professor Salinha acabou de citar, né? Que o desejo de Deus é que todos os povos sejam alcançados pelo seu conhecimento. O nosso mestre professor Wagner Gabi, inclusive eu aconselho aos irmãos comprarem o livro de apoio que a CPAD também disponibiliza para professores e mestres. Professor, mestre Wagner Gabi, ele escreve algo muito interessante nessa questão acerca de um Deus missionário. Ele diz: por vezes, pensamos erroneamente que o movimento missionário começou no Novo Testamento e que Deus tinha preocupações missionárias e que Deus não tinha preocupações missionárias antes disso. Esse, porém, é um grande erro. Aprove a ele escolher um povo para ser o seu povo, para torná-lo conhecido a todas as nações. Isso, todavia, não exclui as demais nações, os demais povos do plano salvífico. O Antigo Testamento registra e revela, ou mostra a revelação de um Deus não nacionalista. Então, você vai encontrar, professor, por isso que eu disse em uma das minhas falas, que é muito difícil você encontrar material sobre missões que seja bom, porque uma grande quantidade desses materiais professa, na maioria das vezes, um Deus nacionalista, que veio para uma nação exclusiva, específica. A gente vê isso nos próprios, não em todos, mas em alguns calvinistas ultra-radicais, né, que dizem que Deus veio para um grupo fechado, pá, e acabou, e não sei o que. Os testemunhos de Jeová também dizem, outros grupos dizem, não falando mal de nenhuma outra denominação, nenhum outro segmento, tá? De igreja, mas só para que os irmãos se situem, que Deus não é um Deus nacionalista. Professor Danilo, é bom deixar isso aqui bem claro. Deus não é um Deus nacionalista. Deus não é um Deus denominacional. Tá? Então isso aqui deve também ficar bem claro. Deus não é o Deus da Assembleia de Deus. Deus não é o Deus da Metodista. Deus não é o Deus da Batista. Deus é o Deus de todos nós. De toda a humanidade. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aí ele deixou claro. Quem crê, quem der crédito, seja da Batista, seja da Universal, seja da Presbiteriana, seja de quem for, deu crédito, mudou a vida, deixou o Espírito Santo transformar, será salvo. Ponto, acabou-se. Não tem? Vou dar um exemplo aqui nos Evangelhos. Quando Mateus, né, o evangelista Mateus, o Marcos e o Lucas escrevem os seus 3 evangelhos, né, que são considerados os evangelhos sinóticos, olha só que interessante. Quando eles escrevem esses 3 evangelhos, antes desses evangelhos se tornarem circulares, eles têm a intenção do quê? De alcançar grupos específicos de imediato. Por exemplo, o evangelho de Mateus foi escrito primeiramente a quem? Ele foi escrito para os judeus. Os judeus, tanto é
que tá cheio de citação do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus. Por quê? Porque ele escreveu primeiramente aos judeus, lá por volta do ano 60. Quando você lê o Evangelho de Marcos, né, que por sinal foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele já escreveu para um outro grupo. Se o Mateus escreve para os judeus, o Marcos vai escrever para os romanos. Né? Tanto é que o Evangelho de Mateus é bem pragmático. Quando você entra no Evangelho de Lucas, você vê que Lucas vai escrever a Teófilo, o Excelentíssimo, só que ele tem a intenção também de transmitir esse Evangelho para os gregos do seu tempo. E olha só que interessante, professor Salim, quando você analisa as próprias genealogias de Mateus e Lucas, você vê essa diferença. A intenção do Mateus de levar o seu evangelho aos judeus e do Lucas de levar aos gregos. Quando você lê a genealogia de Mateus, você vai ver que Mateus vai ligar Jesus a quem? A Abraão. Né? Por quê? Porque ele está escrevendo aos judeus. Então, ele está ligando Jesus em sua genealogia a Abraão. Quando você vai para Lucas, você vê que a genealogia de Lucas já tem uma certa distinção da genealogia de Mateus. Por quê? Porque se Mateus liga Jesus a Abraão, o Lucas vai ligar Jesus a Adão. E quando ele liga Jesus a Adão, escrevendo a gregos, o que ele está querendo dizer? Que esse evangelho é universal. Não se restringe a Abraão e a sua etnia. Esse evangelho, ele é amplo, ele é abrangente, alcançando a todos os descendentes de Adão, tanto judeus como gentios. E a gente vê o quê? As missões transculturais aqui. De maneira bem clara e específica, o que se pode resumir dessa lição é que Deus pega no Antigo Testamento, escolhe uma família e por meio dessa família planeja todo o processo de salvação da humanidade. Ali há um plano chamado de plano redentor, através da família de Abraão. Deus mostra de maneira clara que a ministração da sua palavra, que as missões devem ser vistas no âmbito transcultural, sem desdém de nenhuma nação, sem desdém de nenhum povo, etnia e por aí vai. Ele é um Deus que não é nacionalista, não é um Deus que foi colocado dentro de um determinado quadrado e disse, não, eu sou um Deus desse povo aqui. Não, ele é um Deus universal. Todos aqueles que por meio da pregação do Evangelho dobrarem os seus joelhos, confessarem a Cristo, Cristo também o confessará diante do Pai. Isso aí é algo claro e bem específico, e mais claro do que isso não existe. Tá? Mas é isso aí. Eu encerro as minhas palavras por aqui, o tempo já está estourado, já está dando ali o tempo, e eu quero só agradecer aos irmãos, agradecer ao professor Danilo. É uma missão extraordinária, é uma missão que eu acredito que revigora, né? Deixa a alma do cristão robustecida. Eu vou até falar umas palavras bem... Difícil. Deixa a alma... Palavra difícil. A palavra robustecer é dar força, forte, tá? Então deixa a alma robustecida, forte, alimentada e ansiosa por fazer missões. Espero que essas lições, ou que essa lição, traga no nosso coração um amor maior pela obra missionária. É isso aí, professor Danilo. Posso ler a conclusão? Pode ler aí, professor. Vamos lá. Vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia, né? O quanto Deus tem um coração missionário. A partir de uma família, né, a família de Abraão, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso, glorioso amor pelo mundo todo. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. Vou ler aqui mais uma vez a última frase. Por isso ele conta conosco, pois é a sua vontade, é a vontade de Deus que todos os homens, de todas as raças, de todas as línguas, de todos os povos, de
todas as etnias se salve. Que Deus esteja abençoando a todos. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, aos nossos professores, e que Deus assim possa falar mais profundamente ao seu coração, e até o próximo programa com a ajuda e a graça de Deus. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Maravilha.